Muito bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado pela presença de todos. A gente sabe como o nosso dia ele é bem corrido, né? Então, tê-los aqui nessa manhã de muito aprendizado vai ser maravilhoso. Agradecer o time da LOB, Iago, Gabriel e Gildo, pelo convite também, tá? E vamos falar um pouco agora sobre reforma tributária, né? Acho que depois da separação da Virgínia e o Zé Felipe, que o Vila Nova nunca foi para a Série A, e o Tigrinho, reforma tributária é o tema em pauta, né? E para a gente começar fazendo um exercício, né, uma provocação, o Gildo bem comentou aí sobre as grandes mudanças, né, ao longo dos anos. Quem lembra aí da DPI, do Sintegra, depois a nota fiscal eletrônica, então em cada um desses marcos, o sentimento era o mesmo, né? Poxa, será que vai dar certo? Vai travar faturamento? Não vou conseguir me ajustar. E um caso mais recente e que mundialmente, né, teve uma ampla repercussão foi o quê? Em 2014, quando a Uber chegou no Brasil, vocês se lembram dos principais episódios? Principalmente pelos taxistas? Greve, rebelião, briga, eles tentando lutar contra uma mudança que era inevitável, né? Então, quando eles focaram no combate, eles perderam inúmeras oportunidades, né? Então, a Uber, no ano seguinte, ela pegou, né, quase 70% do público dos taxistas, né? Porque os taxistas ficaram tentando brigar judicialmente, etc. Então, qual é a reflexão que eu quero trazer para vocês? A reforma tributária ela está dada. A gente precisa implementar a partir de janeiro de 26, a gente precisa adaptar inicialmente a parte sistêmica, fazer os nossos planejamentos e enfrentar o período de transição. O ponto de reflexão diante do desafio, vamos pensar em oportunidades. Por exemplo, sejam sinceros, tá? Tem um detector de mentira embaixo de cada cadeira, então se vocês mentirem, o Gildo vai colocar na tela aqui os nomes, né, Gildo? Alguém aqui já pensou em criar um centro de custo, criar um relatório, algum controle que seja, para concentrar os gastos oriundos da implementação de reforma tributária para se creditar de PIS e COFINS? Alguém já pensou nisso? Não? E será que a gente não pode se creditar? É uma imposição legal? Se nós fizermos um exercício recente com a LGPD, né, os gastos com a LGPD, né, por imposições legais, adequação de sistemas contratuais, etc., elas foram passíveis de creditamento. Então, quando a gente se fecha somente para problemática, poxa, vou ter que gastar com TI, vou ter que ajustar a nota técnica, implementar sistemas, contratar pessoas, pagar mais impostos, IVA dual, split payment, eu me fecho para oportunidades, né? Então, poxa, eu estou gastando porque o governo está me obrigando a gastar. Se isso é essencial para o nosso negócio, ele entra no conceito de insumos e eu posso me creditar de PIS e COFINS, tá? Então, avançando aqui um pouquinho mais. Foi para cá? Acho que tem que fechar aqui, Cauane, da telinha. Mas vamos lá. Primeiro tema, complexidade e burocracia. Foi projetado aqui um vídeo, né, trazendo impactos desde a Constituição Federal de 88. Então, quando a gente pega todas as normas publicadas de lá para cá, né, 7,4 milhões de normas publicadas, né? Isso dá 586 normas por dia. Para a gente pagar todos os impostos anualmente, em 2025, é um estudo do IBPT, a gente precisa trabalhar 149 dias do ano somente para fazer pagamentos de impostos. E toda essa complexidade, né, as inúmeras obrigações acessórias existentes, né, nas esferas federais, estaduais e municipais, a gente gasta cerca de 1.501 horas por ano. Passei sem querer aqui, peraí. 1.501 horas por ano, somente com
as obrigações tributárias, né? Outro ponto, carga invisível e efeito cascata. Hoje, isso dificulta bastante, principalmente para os empresários e para os profissionais da área, na precificação, na gestão de custo, na formação de preço, na rentabilidade. Por quê? Eu tenho 4 regimes, eu tenho 3 esferas de tributação e eu tenho vários conceitos de contribuinte. Então, desde o remetente até o destinatário, e essa cadeia do destinatário tem várias camadas também. Então, se a gente pega um produtor rural, ele tem algumas modalidades específicas, o industrial tem outras, o atacado outras, o varejo, o marketplace, até chegar no consumidor final. Então, exemplificando aqui, vamos pegar aqui um exemplo do meu antigo endereço. Uma venda de leite hoje, saindo de Goiás para São Paulo, usando um exemplo de valor de nota fiscal de R$1.000, ele tem uma alíquota nominal ali de destaque de 12%. Então, eu transfiro para São Paulo 12% de crédito. Então, o meu adquirente, a depender do conceito de contribuinte dele, ele pode se creditar de R$120. Porém, o que eu preciso avaliar do lado de cá, do vendedor? É uma venda ou uma revenda? É um industrial que comprou esse leite in natura, processou, envasou e fez a venda? Ou já é um atacadista que comprou do industrial e está apenas revendendo para São Paulo? E usando um exemplo aqui de um incentivo local, que é o ProGoiás, esse industrial, ele incentiva o seu fato gerador, né, o seu saldo a pagar em 64%. Então, ele acaba pagando, nesse exemplo, aqui eu não estou considerando os créditos de entrada, apenas os 64% sobre o débito, ele paga 18%. Então, a problemática ela já começa aqui. O benefício que esse industrial tem fica no estado de Goiás. Ele está pagando R$18 sobre 1.000. Não dá 1% de carga tributária. Mas ele transferiu para São Paulo R$120 de crédito. Então, ou seja, ele já não está transferindo o que ele efetivamente pagou. Então, quando a gente fala de carga tributária, isso daqui reflete bastante, né? A carga da nota fiscal é 12%, mas a carga do contribuinte não vai dar 1%. Isso foi amplamente discutido, acho que vocês se recordam que antes da convalidação dos benefícios e incentivos fiscais pela Lei 160, 2017, você tinha vários estados que ele falava, opa, peraí, você está destacando 12%. Mas eu não vou considerar 120%. Por quê? Você não pagou esses 12% e ele acabava glosando isso, né? E aí, quando chega no destinatário, tem mais uma problemática. O meu destinatário, ele é indústria, atacado ou varejo? De qual regime? É do Simples Nacional? É do presumido? É do lucro real? Ele tem algum regime especial? Ele é um substituto tributário? O leite em São Paulo, ele tem antecipação tributária, ele tem substituição tributária. Como Goiás não participa de nenhum protocolo com signatário com São Paulo, isso vira uma antecipação. Então, esse cliente, ele precisa, caso ele não seja um substituto, ele precisa pagar ainda a ST, né? Então, ele precisa pagar essa ST. E a ST, aí você entra, se ele tiver um regime especial, ele não paga na entrada, paga na saída com o MVA original, porque as alíquotas nominais, elas são iguais. Se ele não tiver um regime especial, ele tem que ajustar o MVA. Então, essa carga fica ainda maior. Imagina, esse produto, ele tem um MVA de 38% dentro de São Paulo. Então, o Estado presume-se que você lucra 38% nesse produto. O leite é uma commodity, né? O laticínio hoje, ele trabalha, ele tem uma rentabilidade em torno de 2% no ano. Em alguns meses, ele dá prejuízo. Então, você começa com outra
problemática. Você está presumindo que você vai ter 38% de lucro, paga imposto sobre isso, né? Sendo que, na prática, você não está lucrando os 38%, você vai estar lucrando bem menos. Então, você paga mais imposto do que você deveria, certo? Outro ponto de problemática, guerra fiscal. A guerra fiscal ela é amplamente noticiada até hoje. Eu, particularmente, o Eric, tributarista, eu não vejo ela como uma guerra no sentido ruim. Eu acho que são mecanismos de atração, né, de incentivos para atrair as indústrias. Mas quando a gente pega aqui alguns tópicos, todas essas empresas fizeram investimentos em determinados locais pelo incentivo fiscal, né? Apenas pelo incentivo fiscal. Eu vou usar um exemplo prático meu. A Nestlé, lá em 2012, ela fez uma fábrica em Três Rios, que é uma cidade que fica a 60 km de Juiz de Fora, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, um grande amigo meu fala que lá só tem 2 produtos que dão dinheiro, petróleo e droga, né? Fora isso, mais nada. O Rio, ele não produz leite, né? Dos 30 maiores produtores, dos 27 estados do país, ele figura entre os últimos. Ele não tem a produção de leite. E aí, qual o sentido da Nestlé fazer uma fábrica, uma indústria de lácteos no Rio de Janeiro? Incentivo fiscal. Tem um crédito presumido sobre a saída, todo produto industrializado você se acredita no mesmo percentual da saída. Então você acaba zerando. Você só paga 2% de fundo de combate à pobreza. E aí você tem inúmeras problemáticas para levar essa matéria-prima para lá, né? Então você foi em busca de um incentivo fiscal na saída, mas você tem aumento de custos persistentes. Um exemplo, lá não tem leite, o leite é um produto perecível, então quanto mais rápido ele chega na indústria, melhora a sua qualidade. Então você precisa adquirir esse leite de outros estados, né? A logística fluminense é muito ruim e por aí vai também, né? Recentemente a BYD assumiu a antiga fábrica da Ford também, lá em Camaçari, na Bahia. Qual o sentido disso? Incentivo fiscal. Se a gente falar só de ICMS, 95% de incentivo, eles pagam apenas 5% do seu débito, entre vários outros, né? Municipais, etc. e tal. Então, hoje, na sistemática atual, o que determina a localização de uma empresa, muitas das vezes é o incentivo fiscal. E não somente logística, a sua cadeia primária de produção está perto, está longe, né? A gente tem um exemplo aqui em Anápolis, a Caoa. Que sentido faz eles estarem aqui, Porto Seco, sendo que tem vários outros portos que recebem produtos com um custo menor, com uma qualidade maior, incentivo fiscal. Tem um outro caso aqui da China, eu tenho uma conhecida que é gerente lá, e nós, quando essa fábrica foi inaugurada, nós estávamos conversando, um investimento de quase 600 milhões, falei, poxa, mas uma fábrica em Pernambuco, cara, né? Que sentido faz? É o incentivo fiscal também, né? E aí vem uma reforma, o Gildo falou, poxa, tudo que eu aprendi ao longo da vida, agora eu vou perder. Na verdade, você não vai perder, você vai continuar com ele, só que ele vai ser revogado. Né? A gente não vai usar ele mais, ele vai ser revogado. Isso, mais na frente, a gente traz como um ponto de reestruturação operacional. Né? Então, empresas que não dependem mais do incentivo fiscal, tributação no destino, com certeza alguns estados perderão algumas empresas. O benefício e o incentivo fiscal, ele já seria extinto, mesmo mas sem a... adquirido fica. Oi? Direito adquirido, mesmo com a reforma tributária, quem adquiriu o direito continua. Eu ia tocar nesse ponto agora. A reforma tributária não tem como.
Não. A Lei 160 de 2017, quando ela convalidou os benefícios e incentivos fiscais, ela uniformizou, ela regulamentou, pegou todos os incentivos e depositou no CONFAZ, com 2 acordos. Para comercialização ia até 22, depois ampliou até 32, e os demais até 32. Então, mesmo se não tivesse reforma, até 2032, todos esses incentivos fiscais, eles morrem, né? Com a reforma, ela seguiu essa regulamentação, porém, ela não elimina o incentivo fiscal. Os estados, municípios, eles podem atrair empresas com incentivos financeiros. Então, ele vai ter que tirar do seu orçamento e te bancar financeiramente. Então, imagina o seguinte, uma Goiás Fomento da vida, que hoje tem as linhas de crédito para capital de giro, maquinária, etc., pode ser um meio de atratividade de novas empresas. Ou criar um BNDES regional, você vai ter que manter esses incentivos de forma financeira. Tá? Então, eu vou te incentivar te concedendo um crédito presumido. Você vai me pagar 12% sobre uma operação, eu vou te anistiar e renunciar a 10%, você me paga 2%. Certo? Então, vamos lá. A Zona Franca vai continuar igual? Vai. A Zona Franca vai permanecer porque ela é constitucional, né? Ela está na Constituição. A gente vai falar um pouco mais à frente aqui também sobre a questão da Zona Franca, o imposto seletivo e o IPI. Que o IPI ele foi e não foi extinto. É tipo a Dilma Rousseff aqui, mas, né? Mas vamos lá. Então, caminhando aqui um pouco para o marco da reforma. Então, a emenda constitucional 132 de 2023 foi o que modulou, né, todas essas mudanças e, basicamente, quais foram as principais mudanças aqui? IVA dual. Então, o IVA dual, ele tem a CBS, né, que ele é federal, ele vai substituir o PIS e COFINS mais o IPI, exceto, né, para uma proteção das empresas que estão na Zona Franca. Então, se tiver um item produzido na Zona Franca, que é produzido na Zona Franca, ele vai ser vendido sem o IPI. Mas se eu tiver um concorrente dessa indústria que esteja localizado aqui em Goiás e produzir o mesmo produto, ele vai ter a incidência de IPI. É uma forma de proteger a Zona Franca. E o IBS, ele acabou aí unificando o ICMS mais o ISS. E o IPI, né, na sua essência, IPI ele é um imposto regulador, né? A União ela usa para regular alguns setores, para frear alguns consumos, para regular outros. Ele é um imposto, de certa forma, que gera uma certa proteção, né, para o governo, claro. E aí vem o imposto seletivo, que ficou apelidado aí de imposto do pecado. Por quê? Ele, basicamente, tem a finalidade de desestimular o consumo de produtos nocivos. Bebida alcoólica, cigarros, agrotóxicos, combustíveis fósseis, entre outros. Então, ele vai ser um imposto cobrado adicionalmente se estiver nessa relação aqui. E aí entra vários outros produtos, né? Armas, munições, etc. Tributação no destino. Então, esse ponto, ele veio, quem participou aí também das discussões iniciais, ali, quando o API estava visitando entidades, federações, empresas, ele bateu muito nesse ponto para acabar com a guerra fiscal, né? Porque as empresas acessam alguns estados pelo incentivo da origem. Então, no conceito deles, colocando isso no destino, você daria uma melhor equidade para todos os estados, tá? E a incidência, ou base ampla, né, incide sobre bens e serviços, abrangendo todos os setores, inclusive os digitais. Aqui, eu sempre faço
uma brincadeira, mas é uma brincadeira dolorosa, que é o quê? Isso daqui, esses dois impostos dentro da base ampla, poderia ser o IST, Imposto sobre Tudo, né? Então, eles colocaram essa palavra bonita, base ampla, mas atualmente sobre toda operação, inclusive algumas operações financeiras que antes não eram tributadas, elas serão tributadas também. E aí, mas eu vou ter o crédito, né? Beleza, a base vai ser ampla, abrange outros setores, vários setores, mas você vai ter direito ao crédito. Mais na frente a gente vai falar sobre essas implicações também. Eu aponto para cá ou para cá? Para cá. Aí, foi. Então, os novos princípios, e falando um pouco de futuro, né? O que vem pela frente? Não cumulatividade plena, é o crédito financeiro. Eu acabei antecipando aqui. Antes, você só tinha direito a operações vinculadas à sua atividade. Agora, tudo que você pagou na cadeia anterior, ela vai te dar direito ao crédito também. Então, isso acaba, de certa forma, eliminando o efeito cascata, que foi aquele primeiro exercício que nós fizemos. Então, como eu vou ter uma alíquota padronizada, começou se falando em 27%, ela não está definida oficialmente, regulamentada, mas começou se falando em 27%, já está em 28%, daqui a pouco chega a 30%, espero que não, mas tudo que você pagou na cadeia anterior, ela vai ser transferida para a cadeia subsequente, então você uniformiza isso. Tributação por fora, esse ponto aqui eu acho muito bom, de fato, por quê? No sistema atual, você precisa incluir o imposto no cálculo da base tributável pelo imposto. Então, você acaba pagando imposto sobre imposto. Isso, judicialmente, acho que todos vocês conhecem a tese do século, né, que é a exclusão do ICMS da base de PIS, COFINS, etc. Então, isso acaba eliminando todo esse contencioso. Então, diminui essas discussões judiciais. Base de cálculo única, né? Então, ele conversa bastante aqui com a tributação por fora, você vai ter a mesma base para CBS e a mesma base para IBS. E a transparência fiscal. Então, tem se falado bastante que você vai ter aí todos os impostos destacados. Hoje você tem ali total de tributos aproximados, 38% valor de X, mas você não tem aquela clareza nos documentos fiscais do que você de fato está pagando. E outra política que eles venderam bastante é o cashback, né, que esse cashback seria uma devolução de parte do imposto pago para algumas classes da sociedade, baixa renda e etc. Vários países já praticam, né, esse formato de cashback. E o rápido ressarcimento. O rápido ressarcimento, se ele funcionar, de fato, ele vai ser muito bom. Porque hoje quem trabalha ou já trabalhou aí com recuperação de impostos federais, por exemplo, muitas das vezes um PIS e COFINS, para você pedir um ressarcimento, você tem que esperar 1 ano para entrar com esse pedido, eles têm o prazo legal de fiscalização, liberação e pagamento. Quase nunca, né, esse prazo ele é cumprido, então você precisa judicializar, às vezes você precisa entrar com mandato de segurança para que um juiz force o delegado regional a deferir o seu pagamento. Isso passa 1 ano, passa 2, etc. Quando a gente fala de impostos federais, quando a gente vem para os impostos estaduais, ICMS, isso se arrasta por muitos anos, né? Eu tive um caso na Piracanjuba de um ressarcimento que ele caiu depois de 11 anos. Então, pensa, você esperar 11 anos para recuperar um valor que lá atrás você pagou a maior. Vamos lá. E agora a gente fala um pouco aqui de desafios e oportunidades, né? Aqui é um ponto bem provocativo e que eu gosto bastante.
O que a gente tem agora? Falando primeiramente um pouco aqui de desafios, né? Coexistência de sistemas de 2026 até 2033. A gente precisa conviver com esses dois regimes durante todo esse período de transição. E aqui, além da parte operacional, sistêmica, a gente tem a parte do contencioso também, porque a gente tem o período prescricional dos últimos 5 anos. Então, se a gente pegar, poxa, até 2032 eu tenho os dois regimes simultaneamente. Se eu pensar que eu posso ser fiscalizado até 5 anos depois, isso vai para 2037, né? E se eu fui fiscalizado, precisei judicializar, eu vou discutir isso por muitos anos, né? Então, tem vários estudos aí de algumas entidades, de alguns tributaristas e etc. Uns estimam que o regime atual ele morre de vez em 2050, outros apresentam até 2070, então é algo que ainda vai perdurar por bastante tempo. Gestão... Oi? Ah, tá bom. Gestão de créditos acumulados, né? Estados e União terão que devolver créditos antigos. Isso pode gerar judicialização. E aí a gente imagina, tem alguém aqui de commodity, exportação, soja, que tem muito crédito acumulado? Não? Os segmentos preponderantemente exportadores, né, o pessoal que trabalha com soja, por exemplo, esses caras têm uma montanha de crédito, de ICMS, de PIS, COFINS, etc. Então, e os estados, até por conta da transição, eles têm feito operação tartaruga ou bloqueio total de transferência, de venda desses créditos para outras empresas. A gente até conversou sobre isso, né, Gildo? Goiás mesmo tem uma instrução normativa que está bloqueando a transferência para outro contribuinte que tenha débito, por exemplo. Imagina um contribuinte que tem 500 milhões de crédito acumulado durante esse período de transição. Ele precisa da restituição desse dinheiro, né? E aí, quando você vai para alguns estados que estão praticamente quebrados, eles não têm caixa para te devolver essa grana, né? Então, você vai ter que judicializar. Será que vai surgir alguma forma de compensação? Será que eles vão permitir que eu compense esse crédito acumulado com o novo tributo? Se é um crédito de ICMS, eu vou poder compensar até a finalização de IBS, por exemplo. A gente não sabe, mas pode ser uma alternativa. É algo para a gente já ir pensando. Gestão de risco. Fisco versus contribuinte. Eles têm falado muito da apuração assistida, né? Então, hoje, aí, quem faz o seu imposto de renda pela operação, pelo modelo pré-preenchida, quando você abre ali, ele já traz tudo que você, a maioria, né? Tudo que você pagou, recebeu e etc. Eu fiz a minha esse ano nesse formato e eu fiquei surpreso que até o pagamento de Airbnb que eu loquei já apareceu automaticamente na minha declaração. Então, ou seja, o cara que me alugou, se ele não declarou, eu estava dedurando ele, né? Porque o fisco vai em cima dele, que isso é uma receita de aluguel e ele deve oferecer tributação. Então, imagina quando a gente vai ter uma nota fiscal uniformizada agora, materiais e serviços, um único documento fiscal, um regime mais consolidado, o fisco vai ter todas as nossas informações em tempo real. Todas as nossas informações em tempo real. Então, aumenta a fiscalização. Então, eu preciso ter uma boa gestão de risco. Dados mestres é um tema super importante, eu preciso ter uma boa configuração, dados conversando de ponta a ponta, então, desde um cadastro de cliente, material e fornecedor, até a minha contabilização em uma conta contábil específica, com rateio de centro de custo, com cálculo de imposto corretamente, para evitar que tenhamos, né, dispêndio aí com pagamento de multas, etc. Custo da implementação. Lá acho que no segundo slide, né, estava lá, acho que 1.506 horas, né, que nós trabalhamos para entregar aí as nossas obrigações acessórias e principais.
Então, eu vou ter que trabalhar mais que isso. E os que tu paga, você acha que eles vão pegar mais? É uma pergunta bem... no nosso país. É uma pergunta capciosa, né? Mas assim... 44. Hã? 44, né? Aí eles estão na informalidade, né? Mas, imagina o seguinte, tá cada dia mais difícil, né? Nós aqui, e aí eu vou ter que entregar a minha idade, né? Mas quando eu comecei em história de contabilidade, era na mão, eu emitia a nota na mão. Então, às vezes você errava um número ali, você dava uma rasuradinha ali e mandava. Não tinha como fiscalizar isso. Ao longo dos anos, isso foi aumentando bastante. Tramitava com a mesma nota várias vezes. Exatamente. Agora, imagina o seguinte, as ações de sonegação ou de tentativa de sonegação, elas vão continuar existindo. A gente está no Brasil, não dá para a gente fechar os olhos. Mas o fisco, ele vai ter mais condições de te fiscalizar. Esse exemplo mesmo do Airbnb, eu fiquei muito surpreso, né? Porque tem várias pessoas que têm vários imóveis, né? Locados e etc., e não oferecia tributação de imposto de renda. Agora, a própria plataforma, ela já sinaliza quem locou e para quem pagou. Estava lá na minha apuração. E a regra geral que a gente vai acabar com a sonegação, né? Porque o imposto é por fora. Você pagou R$1.100 no produto, se produto é R$1.100, já é do imposto. Então, Sim. Vai acabar Sim. A sonegação. Sim, com certeza. Por pouco o cheque datado, paga imposto sobre o cheque. Como? Pelo pagamento. A gente vai falar. Eu preparei 2 slides para a gente falar de split, que é bem complexo mesmo. Então, aqui, gente, relembrar aquele exercício do Uber. Aqui eu vou ter que gastar, e o gastar não é só dinheiro, é tempo, é estratégia, é revisão processual. Eu preciso conhecer melhor o meu negócio para eu poder montar a melhor estratégia para que isso aqui custe o menos possível para a empresa, tá? E aqui a gente começa a entrar mais na parte prática. Então vamos lá, olha só. E aqui que desmonta, né, vários argumentos ali do GT tributário, o próprio API, de que você teria uma competitividade melhor. Eu peguei esse exemplo aqui de impacto no fluxo de caixa. Isso é algo muito preocupante. Eu fiz até um artigo recentemente agora, está no meu LinkedIn, está no meu Instagram, sobre análises superficiais e impactos de fluxo de caixa. Então, imagina esse exemplo aqui, ó, e principalmente para quem tem muita contratação de prestadores de serviço na sua operação. Então, eu vou usar um exemplo, de novo, lá do meu endereço anterior, a Piracanjuba. Eles têm 7 fábricas rodando, 24/7, e abrindo inaugurando uma nova fábrica agora no Paraná. Roda 24/7, processa 6 milhões de litros de leite por dia, é uma operação gigantesca. Então, a dependência de prestadores de serviço de mão de obra lá dentro é absurda. Então, engenheiro elétrico, engenheiro civil, engenheiro de manutenção para manter todas as linhas rodando. Então, imagina o seguinte, hoje, aqui é uma contratação de um prestador de serviço, no valor de R$10 mil, e eu estou considerando que esse cara está no presumido, a alíquota máxima de ISS, 5%, e 3,65% de PIS/COFINS, tá? Então, o preço total com tributos por dentro é 10 mil, né? A tributação atual representa 865. Então, aqui eu estou decompondo para recompor aqui no cenário reforma, pós-reforma. Então, eu tenho um ponto de partida aqui de 9.135. Quando eu venho para o novo cenário, e aí aqui eu estou usando métricas fictícias, porque a gente não tem alíquotas definidas oficialmente. Então, eu tenho 10% de CBS, 17% de IBS, que dá os 27%. Apliquei por fora. Então, deu um custo aqui de 2.466,45. Então, os 10 mil virou 11.601.
Ah, mas você vai poder se creditar dos 27% e você volta para os mesmos 9.135, que é o seu custo contábil. Ok, eu volto para o meu custo contábil, mas eu tive que desembolsar 16% a mais. E aí, imagina o seguinte, esse prestador aqui é um prestador que eu preciso pagar ele à vista, ou com 7 dias. Então, o serviço é hoje, dia 2 de setembro, ele foi lá, executou, emitiu a nota, eu já paguei ele no Pix. Então, ou seja, eu já tive um impacto de 16% a mais. Quando que eu vou aproveitar esse montante que eu paguei a mais? Na minha apuração que eu vou pagar só em outubro. Então, eu vou ter uma necessidade de caixa aumentada, porque eu vou estar comprando o imposto, né? Quando a alíquota aumenta, eu preciso fazer o pagamento. Compreende? Então, esse é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado. Outro exemplo, empresas de locação de equipamentos, etc. Na legislação atual, isso não consta lá na Lei Complementar 116 de 2003, né? Ela não é um serviço, não é uma mercadoria. Mas no novo conceito de tributação da reforma, vai ser tributado. Ele tem uma redução, né? Ele entrou na lista dos serviços que possuem uma redução, mas ainda assim você vai ter um aumento de carga. Então, imagina aí os grandes CDs, os caras têm, sei lá, 200 empilhadeiras locadas, ou mais, né? 500 empilhadeiras locadas. Tudo isso vai sofrer aumento de carga, né? Vou me creditar? Vou, mas eu vou ter um aumento no caixa maior. E aí, convido vocês a lerem esse artigo depois, que aí a gente fala, tem alguns estudos, e em uma parte eu cito um estudo que quem trabalha com FDIC, operação de antecipação de boletos e etc., os caras já estão super felizes, porque vai aumentar a procura, né? Então, o empresário que antes ele não antecipava duplicata, agora talvez ele vai ter que antecipar, porque ele precisa fazer o pagamento maior, né? Então, esse é um ponto muito importante para a gente ficar atento. E aí, outro ponto bem polêmico, split payment. O que é? Na prática, bem resumido, as instituições financeiras, né, elas estão desenvolvendo sistemicamente uma forma de fazer a gestão. Vai ser meramente um conta corrente, né? Então, hoje, quando eu compro algum produto, o cliente vai lá e faz o pagamento, né? Então, ele veio aqui, faz o pagamento. Automaticamente, baseado ali no documento fiscal, que vai ter destaque de produto, custo e etc., a parte do imposto já vai para o governo e fica lá no seu conta corrente, né? E o vendedor ele já recebe o líquido. Esse aqui é outro ponto que impacta o seu fluxo de caixa. Por quê? Na sistemática atual, a gente trabalha com o dinheiro do governo por um determinado período, né? Então, vamos usar o mesmo exemplo. Fiz uma venda hoje, dia 2, à vista. Recebi total. Tem uma carga tributária de 15% ali dentro. Recebi total, vou repassar para o fisco só no dia 10 do mês seguinte. Então, eu vou trabalhando com esse dinheiro até o dia 10, sem juros, né? 0 juros. Agora não. Esse montante já fica retido para o governo. Então, é mais um ponto que eu preciso revisar o meu fluxo de caixa. E aí, falando um pouco aqui, explicando melhor, um ponto que é bem polêmico também, que está bem polêmico, que é a questão da venda a prazo. Por quê? Com a reforma tributária, o direito ao crédito, ele se dá, e aí eu mostro na lâmina a seguir, diante de algumas condições, mas basicamente eu só tenho o direito ao crédito quando o efetivo pagamento aconteceu. Então, se eu fiz a venda, nesse exemplo, a venda a prazo aqui, vendi hoje, setembro,
e dei um prazo de 90 dias. Aí eu estou usando um exemplo, a indústria vendendo para um distribuidor, mercadoria 10%, mais 28 de IBS-CBS, 2.800 por fora, o valor de nota vai ser 12.800, né? Na sistemática do split, isso daqui já vai ser contabilizado separado. Esse montante eu vou ter a visibilidade dele, mas eu não vou poder tomar o crédito, por quê? Ele não foi pago ainda. Isso muda. Na sistemática de hoje, não. É documento fiscal, é escrituração. Então, nesse mesmo exemplo, na sistemática de hoje, comprei 12.800, se eu tenho 28% de direito a crédito, eu já posso me creditar, compensar no pagamento do meu imposto desse mês, e só vou pagar o fornecedor daqui a 90 dias. Com a nova proposta, aí o artigo 27 lá da Lei 214, ele traz as condições, né, de liquidação e compensação desses montantes. Então, vamos lá, ó. Os débitos de IBS-CBS decorrentes da incidência sobre operações com bens de consumo e serviços serão extintos mediante as seguintes modalidades: compensação com créditos, respectivamente da IBS-CBS, apropriados pelo contribuinte nos termos 47 a 56 dessa lei complementar. Essa condição aqui vai ser a condição mais utilizada. Então, imagine o seguinte, eu tenho meu conta corrente, né? Tudo que eu fui comprando e eu já tenho direito a crédito que já foi pago, ele vai ficar positivo, né? Como crédito ali. E tudo que eu for vendendo, ele já vai compensando se eu tiver saldo de imposto no meu conta corrente. Ele já vai ali compensando. Inciso 2º, pagamento pelo contribuinte. Então, ou seja, não tinha crédito disponível, mas fiz a minha apuração, fui lá e paguei. Vai me dar direito ao crédito. O inciso 3º, recolhimento na liquidação financeira da operação, split payment, nos termos do artigo 31 a 35 dessa lei complementar, que é esse ponto que eu comentei agora, né? Então, se eu tenho um crédito disponível e eu já gerei o débito, isso já vai se compensar automaticamente. E o inciso 4º, que é algo que eu acredito que várias empresas farão, é o quê? Recolhimento pelo adquirente, nos termos do artigo 36 dessa lei complementar. Ou o quinto, ou inciso 4º, ou inciso 5, pagamento por aquele a quem essa lei complementar atribuir a responsabilidade. Tem alguns casos específicos que são atribuídos. Mas o inciso 4º é até uma possibilidade, né, contratual, isso precisa estar muito bem estabelecido em contrato, aonde você, na condição de contribuinte adquirente, poder fazer o pagamento do imposto, da parcela do imposto antecipado, para você garantir a sua tomada de crédito, né? Então, você pode negociar, olha, eu vou comprar aqui o seu produto, lá no exemplo, R$ 12.800. Porém, eu vou fazer o pagamento desse imposto, ok? Daqui a 90 dias eu te pago somente esse produto. Então, é uma possibilidade também, tá? E aí aqui agora já falando um pouco mais, de forma mais estratégica, né? A gente sabe que talvez vocês estejam sentindo falta um pouco da parte operacional, das notas técnicas, as tags que foram criadas, mas eu fiz questão de deixar um conteúdo mais dinâmico, tá? E mais provocativo para que a gente saia daqui de fato pensando não somente a partir de 1º de janeiro de 26, mas com uma mentalidade para fazer essa implementação até 2032. Então, quais são os pilares, né? E aí falando de atividade macro, que são necessários agora, a parte de finanças. Então, a gente percebeu aqui que o fluxo de caixa vai ser muito afetado, né? A parte da NCG, que é a necessidade de capital de giro, eu preciso revisar se eu trabalho alavancado, se eu tenho um endividamento muito alto, eu preciso achar mecanismos, né, para reduzir esses impactos.
principalmente os meus impactos financeiros, né, de resultado. Comercial, precificação, vantagem competitiva, posicionamento, aumento ou redução de receita, né? Então aqui a gente precisa fazer o quê? Pegar todo o nosso cenário atual, deixar isso muito bem detalhado, ir fazendo as projeções ao longo dos anos, principalmente relacionado à formação de preço, para eu entender se eu terei aumento, né, ou redução de custo. Pode acontecer, né, de alguns segmentos eles saírem ganhando. Eu vou dar um exemplo do meu antigo endereço também, aonde nos nossos estudos preliminares, com 80% de certeza, se não mudar nada, você vai ser credor de imposto. Por quê? O leite UHT, ele entrou na cesta básica, né? Então, atualmente, o leite ele não é cesta básica em todos os estados, somente em alguns estados. O exemplo de São Paulo, por exemplo, ele é tributado a 18%, ele não tem nenhum incentivo fiscal. Então, você está pegando um produto que hoje é tributado e colocando ele para a alíquota zero, e você vai poder fazer a manutenção do crédito. Vários outros produtos entraram na alíquota reduzida, de 60%. Então, o seu montante de crédito ele vai ser maior do que o seu débito. Então, isso, você pode ter uma vantagem competitiva na sua precificação. Você vai ter um crédito acumulado que, se ele de fato for ressarcido em até 60 dias, como está previsto na legislação, isso vai melhorar bastante o seu negócio. Hoje você tem uma montanha de crédito acumulado, que demora 1 ano, 2, 3, 4, às vezes até mais, para você receber, né? Se você recebê-lo em 60 dias e tendo uma tributação muito baixa, você tem um estado competitivo. A parte de compras, custo de aquisição e desenvolvimento de fornecedores. Esse é um ponto extremamente importante, principalmente para contratos e cadeias de fornecimento. Imagina o seguinte, empresa que consome muito açúcar. O açúcar ele é uma commodity, então você acaba fazendo um contrato de fornecimento. Esse contrato, às vezes, de 1 ano, 2 anos, 3 anos e etc. E as cláusulas constantes ali de precificação e principalmente formação de preço, elas precisam, né, estarem alinhadas com a transição também. Por quê? Imagina se no seu contrato está assim, olha, o meu preço X reais por tonelada, imposto por minha conta. Beleza? Mas será que lá em 2027, quando entrar a CBS e o IBS começar naquela progressão, será que essa usina vai manter o preço se ele tiver aumento de carga tributária? Né? Ou se não, olha, é meu preço líquido, isso a gente vê bastante em contrato de serviço, né, de prestação de serviço. X mil reais mais os impostos incidentes na operação. Então, eu preciso, nesse momento, fazer esse assessment, esse diagnóstico, para tentar perceber, para identificar aonde eu posso ter aumento de custo e aonde eu posso preservar o meu custo de aquisição. TI e sistemas, né? Aqui a gente tem a adequação das notas técnicas, as notas de... aí cada ERP trata de uma forma, SAP é nota técnica, Proteus, Priscila Não, então, mas eles chamam de que as atualizações no Proteus? PET? Eu não conhecia. Então, assim, independente do sistema, você precisa atualizar, né? E não somente para você faturar no dia 1º. Imagina, cara, poxa, eu faturo, sei lá, 2.000 notas por dia. Deu dia 1º de janeiro, por algum dado mês cadastrado incorreto, faltou alguma aplicação, eu não vou conseguir ficar 2 dias sem faturar. Eu preciso cuidar dessa parte. Mas eu preciso também pensar nos KPIs, nos relatórios gerenciais, né? Porque tudo que for construído aqui precisa dar suporte para todas essas áreas. Então, a área de finanças, por exemplo, ela precisa ter um relatório gerencial para que ela consiga ter a clareza
desses principais impactos. A área de compras precisa de um simulador. Hoje você tem várias consultorias, várias empresas que já criaram, tem o simulador oficial da Receita, mas o input dele é muito ruim, né? A menos que você desenvolva uma API que ela vai sincronizar ali e vai fazendo as simulações, mas tem várias empresas que já comercializam essas calculadoras de reforma, que ajuda bastante o comprador, né? O comprador, a maioria deles, eles têm conhecimento básico fiscal, eles não são especialistas fiscais. Você precisa de uma ferramenta que dê esse suporte para eles. Aqui, supply chain e cadeia de suprimentos como um todo, né? Custo logístico, posicionamento estratégico e modelo de negócio. Imagina empresas que operam com inúmeros CDs, né? Hoje a gente tem várias empresas que têm grandes CDs, mas o intuito real não é a armazenagem de produtos, é o incentivo fiscal. Então a gente precisa revisar isso. Será que vale a pena eu ter uma operação centralizada em algum CD específico em outro estado, sendo que eu não vou ter mais um incentivo fiscal? Será que não vale a pena? Eu tenho 10 CDs em 8 estados, eu vou fazer um CDzão em um estado só e vou otimizar o meu custo, né? Então, assim, e aí entra de novo aqui, ó, e mais à frente a gente fecha esse raciocínio. A parte dos relatórios gerenciais é o que vai dar suporte para todas essas decisões, tá? E a parte jurídica, né? A parte jurídica, contratos e segurança jurídica. Então, isso aqui é extremamente importante. E a gente sabe que pela complexidade e até pela quantidade também, né? A gente tem, vou usar outro exemplo, Piracanjuba, e trabalhei na Agrex também, que o volume de contratos era gigantesco, né? Então você tinha uma base de 20 mil contratos ativos, né? Quando você pegava produtor de matéria-prima, fornecedor de insumos e embalagens, contrato de clientes. Quando você trabalha com grandes redes de varejo, cara, você tem contrato para tudo, né? Você tem que pagar uma descarga, uma estadia, você tem um contrato. Condição de pagamento é outro contrato, incentivo de loja é outro contrato. Então, isso daqui é uma baita demanda, só que extremamente importante. Eu preciso assegurar que toda essa mudança de impacto de carga tributária esteja prevista em contrato. Porque imagina o seguinte, lá naquele exemplo que eu tive um aumento de 16% de fluxo de caixa. Imagina um grande prestador de serviço, uma operação de, sei lá, 20 milhões por ano, eu ter esse aumento e não ter essa previsão contratual. Ele pode falar, não, mas você vai pagar, mas você vai descreditar. Poxa, mas e o meu impacto no caixa? Né? Se eu deixasse essa grana aplicada, com a Selic a 15%, ela está no mínimo 1%. Então, a gente precisa ajustar, você precisa me dar um desconto no preço, mas tudo isso precisa estar dentro de uma segurança jurídica, tá? Dentro do que você está falando, nessa parte de contratos, eu vejo muito problema, principalmente no agro, que são contratos a longo prazo, onde a gente tem ali, vamos falar assim, cláusulas contratuais que prevê o recebimento antecipado para entrega futura. É como se fosse uma permuta. O barter, né? O change. Barter. Então, assim, tem muita... Eu acho que no contrato ali, contratual tem que ter cláusulas específicas falando da questão tributária, que pode haver um acréscimo tributário para rever esses valores ou até mesmo assegurando para que o caixa, tanto de quem está vendendo quanto de quem está recebendo, ele fica ali respaldado. Com também certeza. Tem uma previsibilidade. Com certeza. Excelente ponto. Muito bom mesmo. Eu trabalhei na Agrex, né, que é uma empresa de insumos agrícolas, grãos e etc. E a gente fazia muitos contratos assim. E naquela época nem se comentava sobre reforma tributária. E você já tinha muitos problemas com isso em relação à precificação. A soja, por exemplo, ela é fixada pela Bolsa de Chicago. Então, o produtor ali, ele estava preparando essa safra, ele já fixava um valor de recebimento para o próximo ano. Só que chegava no próximo ano, tinha disparado, aí o cara não queria entregar a soja, etc. Agora, imagina o seguinte, eu não
coloquei aqui a parte de produtores, né? Mas tem uma sistemática, uma problemática muito forte aqui, que é o quê? Aí eu vou pegar o meu exemplo lá da Piracanjuba. Hoje, os produtores de leite, eles participam do programa Mais Leite Saudável, né? O leite cru, ele é alíquota zero de PIS e COFINS, mas você pode descreditar de 50% dos 9,25, né? Para incentivar os produtores, desde que você faça uma contrapartida para eles. Desenvolvimento técnico e etc, né? Cara, isso representa muito dinheiro para o segmento, que é um segmento de margem muito baixa, muito ajustada. A reforma, ela prevê crédito presumido, mas em uma sistemática obscura ainda. A Receita, anualmente, ela vai definir o percentual, a gente não sabe quanto é hoje, é 50%. E se eles definirem que é 1%? A gente não sabe, né? Outro ponto, o produtor ele vai poder optar se ele é contribuinte ou não, né? É a questão do limite. Raramente ele vai ficar menor do que aquele limite. 3.600.000, etc. E aí, às vezes, o cara, é muito difícil um produtor que tem só um tipo de cultivo, né? Então, esse limite é pela inscrição dele. Então, às vezes, o cara planta soja, vende leite, cara, então o cara já vai estourar. Tem a questão do diferimento para ele. Será que esse diferimento vai ser repassado ou não? Então, assim, tem muitas nuances ainda que a gente não conseguiu, que a gente não tem clareza, mas que a gente precisa ter isso muito bem desenhado, né? A gente tem que ter um diagnóstico muito bem desenhado, porque, cara, surgiu uma nova regulamentação. Eu já sei como que o meu negócio funciona e já sei onde eu preciso atuar. Outra questão também que eu vejo é na parte de medicamentos, porque hoje a gente tem a regulamentação do CMED, onde ela tem que ter lá todo o link de produtos, né, pela Anvisa, e o preço vem de lá, que é o PMPF, outra margem. Então, hoje a CMED ela não consegue acompanhar a Receita Federal em termos de normas. Entendi. Então, ainda não saiu nenhuma regulamentação da CMED falando da reforma tributária e como que vai ficar. Outro ponto é a substituição tributária, porque Goiás não tem, assim como o leite. Porém, na maioria dos estados a gente tem substituição. Se o imposto vai ser pelo destino, então esse período de transição ele ficaria bem mais oneroso. Não, com certeza. Mas, por um lado, em relação ao PIS e COFINS, dá uma simplificada, né? Que hoje vocês têm lista positiva, negativa, monofasia. Aí você questão, até então vai ter que ser incluso na base de cálculo IBS. Espero que eles derrubem esse ponto, né? Aí. Então, pessoal, ações de curto prazo aqui, a gente tem, são ações bem macro, são macro mesmo, que quebrando isso daqui, eu tenho atuado ajudando algumas empresas nesse processo de implementação, em algumas como PMO, em outras apenas com essa parte de diagnóstico, mas o primeiro passo, uma revisão estrutural, né? Contratação de uma consultoria especializada, definição de comitê interno e PMO para o projeto, tá? Mas a gente comentou agora, falta regulamentação, será que eu preciso ter o escopo macro, né? E as ações micro eu vou ajustando depois. Eu preciso saber quais serão os meus impactos, né? Quais serão os meus impactos ano a ano até 2033. Adequação sistêmica é algo que a gente precisa atuar fortemente, né, para cobertura fiscal, contábil e principalmente gerencial também. Diagnóstico e planejamento, né? Então a gente está em setembro, né? A gente tem 15 meses pela frente ainda, e dá para a gente correr atrás de muita coisa aí, né? Então, levantamento de créditos atual e estudo de projeções com cenários futuros. Ainda que não tenhamos uma definição clara, real, de como esses créditos do atual regime serão ressarcidos, mas se eu tenho direito, vou fazer o levantamento, pego uma legal opinion, reconheço isso, né? É um direito, né?
E a parte de governança, né? Definir a comunicação interna, fazer treinamentos e fazer capacitações internamente. As áreas, elas precisam estar inseridas no mesmo projeto, né? A reforma tributária, ela não é do fiscal, do departamento fiscal, não é do departamento tributário, ela é de toda a companhia. Ela é de toda a companhia. E esse é um desafio muito grande, né? Imagina você chegar para o cara do comercial que acabou de sair daquela reunião matinal, que está pilhado ali, o gerente dele, cara, você tem que vender, você tem que bater meta. O cara está indo visitar clientes. Como que você vai engajar esse cara que esse projeto também é dele? O foco dele é vender. Mas ele precisa entender os impactos, né? Então, se eu consigo ajudar ele, falar, cara, vem cá, qual que é o seu preço hoje? X. Você faz um estudo para ele. Olha, com essas ações aqui, a gente consegue chegar a esse preço a 9,80. Pô, a cabeça do cara já é outra, né? Então, a área de suprimentos, o cara está preocupado também em gerar estoque, não causar ruptura fabril e etc. Então, isso é um exercício difícil, mas que é muito necessário, né? A reforma tributária, ela não vai dar trabalho, ela é o trabalho, né? Eu preciso agir de forma coletiva, né? E com parceria, muita parceria. E definir uma comunicação interna, treinamentos e capacitação. Um ponto super importante, comitê interno, né? Você cria níveis de governança, né? Você coloca ali um operacional, gerencial, executivo, etc. Papéis e responsabilidades muito bem estruturados. Algumas empresas já têm comitê tributário para temas diversos e apenas incluíram a reforma como o item dentro desse comitê. Eu conheço outras empresas que têm os dois comitês, um para tributário como um todo, outro só para reforma. Alguns não tem nada e outros que só tem para reforma, tá? E compartilhando também, Piracanjuba, eu fiquei 10 anos lá, né? Então acaba que grandes referências que eu trago são trazidas de lá, mas na Piracanjuba, assim que saiu ali as primeiras discussões, os PLs, a emenda constitucional, a gente já montou um grupo interno, na época não era um comitê, a gente tem um comitê tributário lá, mas a gente montou um grupo dentro desse comitê para já começar ali as primeiras conversas. Então, fizemos várias agendas, várias reuniões com representantes do setor, grupo de estudo, para a gente demonstrar mesmo ali as nossas dores e etc., do nosso segmento. Então, esse trabalho começou lá em 2021, 2022, né? Então, hoje, tem uma área, tem uma coordenação só para a reforma tributária, executando basicamente isso daqui com toda a companhia. Então, assim, é uma área que está bem avançada, tem a implementação de uma calculadora para a reforma que vai te dar dados, né, gerenciais para tomada de decisão em tempo real. Você sobe uma base, você configura ela ali, né? Olha, todo dia de manhã eu quero uma projeção assim, uma projeção diferente. Eu estou atrasado no tempo aí? Não? Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria trazer de conteúdo para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter um momento de perguntas agora, né, Gildo? E tentei... Oi? Aqui são os QR Codes das minhas redes sociais. Quem quiser acompanhar um pouco aí do meu trabalho, tá? Fiquem à vontade para poder seguir, tá bom? Obrigado. Não tivemos tempo hábil para o QR Code aparecer para vocês e vocês fazerem as perguntas enquanto ele fazia a palestra, mas a gente tem 10 minutos para que vocês possam fazer os questionamentos. Já tivemos algumas interações, né? E vamos aí, tirar dúvidas. Parabéns, cara. Obrigado. Você está participando de muita... Só um minutinho. Esse link, também as fotos que foram tiradas do evento, está disponível para vocês. Podem ler esse QR Code, tá bom?
Parabéns pelo Obrigado. da palestra. A gente está participando de muito bate-papo, de interação de reforma. E hoje foi uma dinâmica um pouco diferente. E eu te parabenizo também pela sua introdução. Você começou dando planejamento tributário, né? Você viu aquelas despesas que hoje as empresas estão fazendo investimento pela reforma. Eu nem tinha pensado, sinceramente, que a gente poderia aproveitar ali o PIS/COFINS. Mas eu queria te fazer uma pergunta do seguinte, e sua opinião, né? Sabendo que hoje o PIS/COFINS a gente aproveita o crédito somente das operações vinculadas, né? As compras para revenda, as despesas de frete, aluguel, entre outras. Hoje eu aproveito o PIS/COFINS mediante isso, né? Na reforma tributária, em tese, eu vou aproveitar sobretudo. Como você vê a dinâmica do PIS/COFINS, sabendo que o PIS/COFINS já acaba em janeiro de 2027, né? Uhum. O que você tem a falar especificamente do PIS/COFINS? Então, primeiramente, obrigado, né, pelo convite novamente. O PIS/COFINS, gente, ele já tem previsão para ser compensado. Por exemplo, se eu viro com saldo credor, eu vou poder compensar ele com os débitos de CBS, né? Então, dá para a gente fazer um excelente trabalho de revisão, cara, será que tem... Eu vou citar um outro exemplo aqui, de uma tese que está avançando nos tribunais e etc., sobre representação comercial, né? Quando eu levo para o conceito de insumos, uma empresa que depende do vendedor, né, para fazer a venda, ela pode ser discutida, né, o direito ao crédito. E aí você pode me perguntar, mas por que você não coloca um vendedor interno? Aí sobre a folha eu já não tenho. Cara, mas o custo desse representante, ele está no meu preço de venda que foi faturado. Então, teve o recolhimento, né? Eu estou solicitando um creditamento legítimo. Então, assim, essas são só uma das possibilidades para a gente avaliar, porque muita gente já desistiu, cara. PIS/COFINS vai acabar, eu vou levar do jeito que está até a transição, né? Eu já penso diferente, né? Na minha opinião, eu acho que dá para focar numa boa revisão. Conceito de insumos, ele é muito amplo, né? Eu estou com 40 anos, tem 24 anos que eu estou nessa área, então, ao longo dos anos, eu fui acompanhando, assim, essa questão de conceito de insumos, né? Isso é muito subjetivo, porque se você pergunta para um empresário o processo fabril dele, fala, cara, tudo que está dentro da fábrica aqui, para mim, é essencial. Eu preciso de uma vassoura para deixar limpinho aqui, para atender uma norma técnica, às vezes de algum órgão regulador e etc. Então, isso teve algumas soluções COSITES que foram melhorando esse entendimento, mas ele é muito amplo. Eu acho que dá para discutir, sim, colocar o máximo de crédito bom, crédito limpo, para dentro, cara, porque vai ter o fundo de compensação da Receita, aí a gente está entrando um pouco no IBS, mas vai ter o fundo de compensação, vai que tenha um rápido ressarcimento mesmo, pode ter um encontro de contas. Imagina o seguinte, na transição, a Receita fala, cara, vamos negociar, você tem comigo aqui ações ajuizadas que eu te autuei em 10 milhões, né? E você tem 20 milhões de crédito acumulado. Eu vou te ressarcir 10, maior ressação aqui, entendeu? Isso pode acontecer, então... por isso que eu fiz essa provocação do Uber, às vezes é até muito lógico, bobo, o que seja, mas, cara, a gente tem que pensar em oportunidade, né? A gente está no momento de pensar em oportunidade, pensar como que eu posso rentabilizar o nosso negócio, monetizar. A gente pensa, eu penso comigo o seguinte, eu sou tributarista, eu não consigo comprar e não consigo vender, mas eu consigo ajudar. Seja num preço melhor para compra, para venda, uma estratégia, algum resultado que caia na DRE, que ajuda o resultado da companhia. Mas está claro que o PIS/COFINS hoje eu vou aproveitar somente ainda nas minhas operações direta, ou posso aproveitar o PIS/COFINS de tudo, uma vez que o IVA vai estar sobre tudo? Né? Posterior? Sim, é o conceito de base ampla, né? Então eu falo que isso é um ponto bom do PIS/COFINS, você pensar, hoje eu aproveito o PIS/COFINS mais uma vez somente sobre as operações de contabilidade. Sim. Por exemplo, serviço de contabilidade, advocacia, eu não aproveito. Na lógica da reforma, se vai ter um IVA ali,
eu posso aproveitar aquele que eu paguei? Pode, mas tem umas pequenas restrições. Por exemplo, eu vi que você tem um centro de convivência aqui para os seus colaboradores, né? Se você colocar uma mesa de sinuca aqui, você não vai poder se creditar. Mas o cara que tem um bar, sim, ele vai poder se creditar porque ele vincula com o negócio dele. Porque pelo que eu entendi agora, somente não aproveitaria as compras destinadas ao uso consumo. Sim. Mas hoje, por exemplo, serviço de advocacia, contabilidade, a empresa não aproveita os COFINS. Sim. Não aproveita. Na reforma, ainda não aproveita. Em tese, sim. Então, eu penso que o PiscoFins, eu estou muito confiante, de verdade, por mais que não exista mais o PiscoFins, na CBS, estou muito confiante que a gente possa ainda fazer um bom trabalho de aproveitar crédito, porque o que a gente está pensando hoje que vai aumentar a carga tributária, de fato não vai aumentar a carga tributária, mas se a gente pensar na CBS, que onde eu posso aproveitar o crédito basicamente tudo que está na minha operação, exceto para o uso consumo, cara, aí o jogo muda. Aí você tem as observâncias. Isso, aí tem que as atividades que tem redução para 30. Correto. As demais atividades que, se são do Simples Nacional, tem todas as observações. Sim. E eu penso que ainda vai ter hoje o PiscoFins, a palavra é uma bagunça em termos de planejamento tributário. Sim. Cada empresa faz um planejamento tributário da forma que achar necessário, acha que essas empresas vão aproveitar o PiscoFins, outras não. Mas eu acredito que a CBS hoje vai ter tem que aumentar o crédito. Isso. Aumenta o amplo universo de oportunidade de créditos. Então, eu fico feliz. Eu acho que alguns segmentos, medicamento, por exemplo, vai ser prejudicado. Porque hoje o medicamento não paga PiscoFins, é monofásico. Aí não falou nada de monofásico, né? Não tem nada ainda. Aí ele... Porque, assim, a monofasia, ela é uma substituição, de certa forma... Isso. Então, você já paga uma alíquota maior e ela vai até a última cadeia nesse formato, né? No novo conceito, isso vai ser centralizado naquele formato padrão de 27, etc. Eu acho que o que vai mais, eu acho que vai mais impactar vai ser o serviço, né? Porque hoje a venda de produto já está em tudo. O medicamento não tem o que se fazer. Eu acho que vai ficar igual para todo mundo, porque hoje a questão tributária do país, para quem está hoje em Goiás, os convênios, você tem convênio de oncologia, Goiás, Madé, os outros estados aderiram, você paga, Goiás você paga, para você não paga, uma confusão danada. Eu acho que eu tenho uma esperança muito grande que vai melhorar isso aí. Sim. Nós que fazemos a venda de bens para outros estados e tal, a gente meio que está um pouquinho acostumado com o impacto financeiro de falta. Sim. Então, para aqueles que pagam um certo tipo de falta, você já tem que pagar na saída. Sim. E você já tem essa saída de caixa, vamos dizer assim. Então, assim, tudo bem, não chega a 16% no seu exemplo que você deu ali, um pouco menos, mas você já vive. Você já tem esse currículo que está recebendo há algum tempo. Né? E aí eu não sei, eu estou muito curioso para saber como vai ser para as vendas dentro do mesmo estado em relação ao IBS. Porque se a gente precisa que o nosso fornecedor pague para a gente poder acreditar, não sei se isso vai ser possibilitado aos estados de cada federação discutir sobre a sua própria compensação para o IBS. Talvez o senhor já saiba nos dizer. Porque aí, nessa situação, o meu fornecedor aqui de dentro não pagou, mas está todo mundo do mesmo balaio da região. Será que é possível ele me deixar compensar para que eu já, mesmo sem o pagamento, já possa beneficiar a saída? Assim, hoje a gente não tem previsão explícita sobre esse tema, né? O artigo 23 que eu trouxe ali, ele te traz as possibilidades de creditamento. Então, ele te permite, né, que você antecipe o pagamento desse imposto, né? Eles estão desenvolvendo a plataforma ainda, então a gente não tem dados reais ainda. O que a gente tem é o artigo 23 que ele te traz ali as possibilidades, né? Então, eu imagino que vários contribuintes eles vão optar por fazer o pagamento do imposto antecipado para compensar com o seu débito do mês também. Só uma pergunta aqui, pessoal.
Eu tive a oportunidade recentemente também de palestrar sobre a reforma, eu e meu colega Ariel, e lá focou muito no tema do split payment, né, que é a divisão de pagamento. E é um dos pontos que eu acho que vai complicar as empresas. O cenário mais fácil é, se você compra um produto lá por R$100 e o IVA está R$120, ou seja, você pagou 120, em tese você iria aproveitar o crédito somente se o fornecedor pagasse uns R$20 para você aproveitar, né? Mas no cenário normal, que não vai acontecer, que muitas empresas hoje no Brasil trabalham alavancada, o correto seria ir pagar aqueles R$20 e a empresa acreditava. Mas nem todo mundo tem fluxo de caixa para fazer isso, né? Então, acho que o split payment também é uma coisa que a gente precisa trabalhar, sabendo que a reforma, eu queria ter se aprofundado um pouco mais, a reforma traz alguns modelos, simplificado, online, Sim. super inteligente. Mas como é que você vê a questão do split payment, que você falou um ponto importante. Imagina uma empresa que tem, sei lá, 100 fornecedores. É difícil fazer o controle dos 100 fornecedores para saber se pagou ou não. Agora já vai estar no portal da Receita. Mas isso é bom, porque às vezes ela pode ter crédito lá que ela nem imaginou, porque como ela tem 100 fornecedores, pode ser que um já pagou, o outro não. Então tem que ser um acompanhamento diário. Né? Isso eu acho que vai. Não é que eu estou fugindo, a contabilidade está fugindo de responsabilidade. Quem vai fazer é a empresa e vocês? Isso, vale que o fornecedor quando pagar, aí sim você vai ter o direito. Então, a gente vai ter uma responsabilidade dividida entre a contabilidade e o empresário. Tem que ter um pouco mais, tem que reforçar o departamento dele ali de contabilidade para saber se, cara, hoje, dia 2, o que tem de crédito, né? Basicamente isso, né? O fisco, ele faz isso constantemente, né? Ele terceiriza a fiscalização dele. Então, o split nada mais é do que isso. É para ajudar a fiscalização para ele, né? Então, com certeza, cara, quando essa plataforma estiver funcionando e nesse formato de conta corrente, eu vou ter a visibilidade ali do que eu tenho de crédito disponível, do que eu estou gerando de débito pelo meu faturamento e tudo aquilo que já vai sendo compensado. Então, quando vier a apuração assistida ali, vem tudo isso já consolidado. Aí eu vou ter, por exemplo, compra que eu fiz ali dentro, que eu vou ter a visibilidade do crédito, mas eu não vou poder usar, e vai estar retido, porque o cara não pagou ainda. Né? Aí o artigo 23 me traz a possibilidade de antecipar o pagamento, para ter o direito ao crédito. É fácil pensar, cara, vai lá e paga o crédito, paga e você acredita, mas nem todo mundo tem dinheiro, tem caixa. Né? Nós temos uma pergunta que veio pelo QR Code. Tá bom. Vamos lá. Sobre o crédito do ICMS na aquisição do ativo imobilizado, fica da mesma forma? Através do SIAP, a transação do patrimônio será tributado na saída, mesmo que com alguma redução? Que custo não temos? ISS, ICMS? Como fica o aproveitamento do crédito nesse caso? Aquisição de ativo imobilizado? E o Simples Nacional, nessa nova reforma tributária, o que muda? Muitas perguntas. Lembrando vocês que quem fez pelo link ali, a gente vai dar a resposta lá no grupo, correto? Do WhatsApp, para a gente ter mais tempo. Tá bom. É uma pergunta só ou são duas? São várias. Não, então, mas foi uma pessoa só? Ou são pessoas distintas? Foi uma só. Mas vamos lá, pessoal. O Simples, ele permanece o mesmo regime e ele vai ser optativo. Você pode optar por permanecer a sua apuração via DAS, né, normalmente, ou você pode optar por apurar, né, ser híbrido. Então, os impostos que não foram contemplados na emenda constitucional e etc., na lei complementar também, você continua apurando pelo Simples e IBS, CBS você apura de forma normal. O que muda? Aproveitamento do crédito. Se você fez a apuração pelo regime normal, pela sistemática normal, o seu comprador ele vai poder se creditar daquele valor que você pagou, né? Se você permaneceu por dentro do Simples, ele fica proporcional às alíquotas que eles estão incidentes, né? Então, basicamente é isso. O que não muda muito também do cenário de hoje, né? Porque hoje o Simples ele acaba... o preço, ele não trabalha essa carga tributária menor que ele tem no preço. Hoje, quando você compra
do Simples Nacional, você tem direito ao crédito que ele pagou de ICMS, por exemplo, né? Uma alíquota reduzida. Mas o PIS/COFINS você já pode se creditar integral. Né? Então, o que muda é essa opção, né, dele. E a outra era do SIAP, né? Sobre o SIAP, aí é outro ponto que falando até de preceito constitucional, né? Tem algumas nuances que estados e municípios eles têm a prerrogativa constitucional de legislar a seu favor ainda, se eu não me engano, acho que o artigo 121 da Constituição, né? Então, esse é um ponto que ele pode modular diferente, mas pelo que está trazido nos textos, ele segue a sistemática de débito e crédito normal. Pagou, creditou. O Simples Nacional? Não, o Simples eu respondi primeiro. Né? Mais alguma pergunta?